Hoje, dando início à terceira e última fase aqui do nosso curso, nós vamos ver hoje aqui o que nós vimos desde o primeiro dia de aula, que são algoritmos. Nós vamos ver aqui com um pouco mais de rigor e já agora com a experiência toda que nós já ganhamos aqui durante esses meses que já correram de aula. O que são algoritmos? Um algoritmo é uma receita. É uma coisa para você pegar uma informação de entrada e transformar numa informação de saída. Transformar como? Através de operações elementares. Você faz uma transformaçãozinha, depois você pega o resultado daquilo e faz uma outra ainda, vai fazendo outra, até que você chega na informação que você desejava. Então, ou seja, o que acontece? É uma série de operações que elas são operações elementares, ou então são um outro algoritmo. Vocês reparem que é uma definição recursiva. Bom, e que, assim como toda função recursiva, você tem que ter um ponto de base onde a recursão não ocorre mais, certo? Aqui também é isso, ou seja, você sempre tem que terminar em operações elementares. Tá? Você pode usar um algoritmo, pode usar aquele outro, usa aquele outro também, mas alguma hora a gente tem que chegar em operações elementares que são garantidamente realizáveis. O que são essas operações elementares? AND, OR e NOT são operações que nós já vimos que elas são a base para efetuar operações das mais complicadas possíveis. Mas a gente não precisa ficar pensando nesse termo. Você pode pensar numa operação aritmética, numa comparação, depois você pode ir até subindo o nível de coisas, porque você vai adquirindo a confiança de que aquelas operações são, sim, garantidamente realizáveis. E o que é um programa, gente? Um programa é a concretização de um algoritmo em uma linguagem de programação. A ideia aí é separar o algoritmo de uma implementação específica. Ou seja, a gente tem o mesmo algoritmo implementado em C, o mesmo algoritmo implementado em Java, em Fortran, em Scilab. Bom, então, o algoritmo é uma coisa que transcende a linguagem específica na qual ele está implementado. Quais são as questões mais importantes sobre algoritmos e problemas? A primeira delas é a especificação. Ou seja, qual é o problema que nós estamos tentando resolver? Segundo, é o seguinte, alguém propõe um algoritmo, você propõe um algoritmo, esse algoritmo resolve mesmo o problema proposto? E a última é a eficiência, certo? Ou seja, quanto tempo vai demorar para o seu algoritmo chegar à informação final, transformada? Quanto de memória que ele vai gastar? Bom, ou seja, qual que é o consumo de recursos computacionais? Vamos ver cada uma dessas coisas agora com um pouco mais de detalhe. Bom, primeiro vamos falar sobre especificação. Especificação de um problema de transformação de informação, ela surge de um processo de análise do problema específico. Ela não é uma coisa estática. Certo? A gente vai descobrindo aos poucos, a gente tinha esquecido, passou desapercebido um caso que na verdade é importante. Por exemplo, nós já resolvemos diversas vezes o problema de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau e não nos preocupamos com o fato, com a possibilidade do usuário entrar com o A, né, do AX2 vezes BX mais C, do A igual a zero. Que dá um problema, né? Porque a gente calcula as raízes como menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, esse 2a é 2 vezes 0, vai dar 0, a gente vai ter uma divisão por 0. Que, do jeito que estão os nossos programas que nós fizemos aqui, eles vão dar um pau, vai dar um erro de execução aqui do Scilab. Você pode melhorar a sua especificação. Ele fala assim, quando A for igual a 0, você imprime uma mensagem avisando para o usuário que o A é igual a 0, então que aquela equação não pode ser resolvida. Ou então, se o A for igual a 0, se resolve a equação de primeiro grau, né, já que o primeiro coeficiente a primeira equação de primeiro grau é resultante. Ou seja, é preciso você mudar a especificação. Tá? É uma coisa dinâmica. Quanto à correção, a gente tem que se preocupar com isso sim. E existem métodos aí da ciência da computação que transformam um programa
em praticamente um teorema que você demonstra para provar que aquele programa está correto. Isso aí é muito interessante, muito bonito, muito legal, mas na verdade só se consegue fazer isso para programas muito pequenos. Então a gente usa duas coisas. Tá bom? A gente usa testes, que é o que a gente já tem feito aqui, certo? A gente sempre testa tudo quanto é programa. Tá bom? E a gente usa também uma outra coisa, certo? Porque teste, gente, eu vou falar aqui de algumas limitações de teste, não que a gente não use, nós temos que usar, nós vamos continuar usando. Mas testes só podem descobrir erros, eles não conseguem garantir a ausência. Eu vou voltar aqui para um exemplo aqui de por que esse somador aqui, gente, ele está correto. Tá bom? A gente tem, aqui, relembrando, tá bom? A gente tem duas entradas, tá bom? A e B, no caso aqui são 4 bits. Aqui você tem circuito de soma completa e aqui está o resultado. Isso aqui funciona, gente. Se a gente pensar num somador de 32 bits, tá bom? São duas parcelas de 32 bits, se a gente for testar exaustivamente, são 2 elevado a 64 testes que a gente tem que fazer. Nós já fizemos essas contas aqui na sala, gente, mesmo com 1 nanosegundo por testes, a gente demoraria alguns milênios para fazer esse teste. Então, é do teste que vem a nossa confiança, gente? Não é, certo? Vem da confiança, vem do que a gente conhece disso aqui. Deixa eu voltar aqui para o circuito. O que é isso aqui? A gente entende que isso aqui é um circuito de soma completa. Esse circuito de soma completa soma 3 bits, produz 1 bit de resultado, 1 bit de vai 1. Tá bom? E esse daí a gente tem uma tabela da verdade completa para ele e a gente consegue construir um circuito baseado na tabela da verdade. O arranjo entre os diversos componentes aqui, gente, ele segue o algoritmo de soma do vai 1, certo? O algoritmo que a gente já aprende na escola primária, o algoritmo do alcovariismo. Então é daí que vem a nossa confiança, não pelo fato da gente ter testado qualquer teste que a gente faz, gente, vai ser uma fração ínfima de 2 elevado a 64. Bom, então a nossa confiança, a gente faz alguns testes, gente, mas a nossa confiança vem da compreensão da estrutura. Bom, então, em termos de correção, que é um aspecto que a gente tem que se preocupar, nós aqui vamos fazer duas coisas. Tá bom? Testes, que a gente já tem feito, e a gente tem que compreender sempre qual que é a estrutura dos programas que a gente está trabalhando. Com relação à eficiência, nós veremos hoje mesmo que algoritmos fazem exatamente a mesma coisa. Pega a mesma informação de entrada, produz a mesma informação de saída. Sim? Eles podem diferir muito na diferença na eficiência com que eles usam recursos computacionais. Tá bom? Um demora muito mais tempo do que o outro. Na computação, uma apropriação da palavra complexidade, que é um pouco diferente do sentido comum que ela tem em português. Então, a complexidade de um algoritmo não é quão complicado, quão intrincado ele é, não. Bom, gente, a complexidade é uma função que caracteriza a forma como o tempo que ele demora, ou a memória que ele gasta, certo? Cresce quando o tamanho do problema que ele está resolvendo cresce. Bom, é isso que a gente chama de função de complexidade. E a gente procura caracterizar a complexidade de um algoritmo de uma forma independente da velocidade de um computador. Porque nós vimos, gente, de 2 em 2 anos o computador dobra de velocidade, esse computador tem diferente do Mac que vocês estão usando aí, o supercomputador é mais rápido que todo mundo, o ano passado era melhor, agora era pior, o ano que vem vai ser melhor. O que adianta a gente falar de eficiência num ambiente tão cheio de ruído e de mudanças, tão volátil como esse de velocidade de computadores? Nós vamos ver que tem jeito de falar, assim, coisas muito úteis sobre a velocidade com que um algoritmo trabalha. Bom, e a gente consegue fazer isso de uma forma independente da velocidade efetiva de processamento.